Você sabia que você também pode trabalhar a sua clarividência? Existe tanta curiosidade, né, em volta desse assunto onde traz tanto ocultismo, tanta coisa a descobrir, coisas que parecem não ser reais, mas que muitas vezes nós vivemos no nosso dia a dia. Então é tão bom quando a gente tem o poder, quando a gente tem o nosso poder, que é o poder que nós já nascemos com ele, que muitos não sabem, que é falar, por exemplo, com o amparo espiritual, que é ter essa facilidade de comunicação com o outro lado, e que você consegue também ouvir, você consegue ver, você consegue ter artes espirituais, né? Feitas também por esses espíritos, por todo esse amparo espiritual que você carrega, e que você pode ser o captador, ou seja, você capta essa informação e você traz para o nosso plano. Olha que bacana a gente ter esse poder de comunicação com esse amparo espiritual que tanto nos traz lucidez, consciência, que tanto impulsiona a nossa vida. E quando a gente tem esse poder de comunicação, onde a gente consegue trazer informações de lá, levar as informações daqui para lá, olha que legal, olha que mágico. E também, além de mágico e legal, não é só isso, é muito valoroso para nós, traz um fortalecimento, traz uma conexão muito grande com eles, traz muito aprendizado. Então, quanto mais você se dedica à espiritualidade, quanto mais você se dedica a esse tipo de comunicação com a espiritualidade, mais você vai ganhar evolução, mais você vai ter ali um plus na sua vida para te impulsionar. Você vai ter um campo direto, né? Porque muitas pessoas, elas acreditam que é necessário você ter um Deus superior, acreditam num Deus superior, num homem que nunca ninguém viu, mas que ele vai te salvar, ele vai trazer os milagres para a sua vida, onde eu venho trazendo nesse canal que Deus é o todo, Deus somos nós, Deus é o mundo, Deus é o universo, Deus são as flores, é o mar, é tudo que existe na face da terra. Então, não espere, né, do externo, de um ser milagroso a vir mudar a sua vida. É claro que, como eu estou explicando, eu sempre conto muito com o amparo espiritual. Aliás, esse canal sempre está muito amparado, não foi à toa que eu decidi criar esse canal. Eu fui impulsionada pelos guias espirituais a levar os conhecimentos que eu adquiri no meu dia a dia, no meu decorrer aí da minha vida, e que eu acho tão importante até desde cedo vocês ensinarem até para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, né? Eu venho praticando isso com os meus filhos e eu vejo dia a dia a evolução deles. Eu vejo como eles se destacam na vida, né? Parece assim que são bem maduros pela idade que têm, devido a essa consciência que eu venho trazendo para eles da importância de estudar sobre a espiritualidade. Então hoje vocês estão no De Papo com a Lenha, meu nome é Fernanda, nós vamos falar hoje de como a arte da espiritualidade, como acontece essa arte, né, de espiritualidade envolvendo a paranormalidade com a mediunidade, o que prevalece na sua vida, o que favorece a sua vida, né? E aí eu venho trazer para vocês, se vocês ficarem aí até o fim, um grande presente que é uma obra de arte que eu tenho aqui guardada, né? Que eu fui desenvolvendo ao longo do meu desenvolvimento, do meu conhecimento dentro da espiritualidade, que são desenhos realizados pela espiritualidade, muitas vezes bem simbólico, bem infantil, porque você não precisa ser um artista para saber desenhar, para colocar ali a emoção de um guia espiritual, a mensagem que ele quer te trazer. Então, o importante de tudo isso não é vocês se apegarem no perfeccionismo desse desenho, né? Que eu vou trazer para vocês aqui, como é fácil vocês fazerem em casa.
vocês receberem essa conexão do amparo espiritual e poderem também realizar pictografias, que são desenhos feitos por você, mas mediados pelo amparo espiritual. Às vezes eles trazem desenhos lá das colônias espirituais, às vezes eles trazem desenhos de guias espirituais, e como eu falei, tudo é muito simbólico. Às vezes são desenhos bem infantis, porque você às vezes não domina a arte de desenhar. E não é porque o guia espiritual ele está te mediando a desenhar que você vai ser um grande desenhista, né? Você não precisa ser um grande desenhista, porque muitas vezes os guias, eles não fazem aquele mecanismo automático onde eles utilizam da sua mão e eles vão desenhando para você. Pelo contrário, é mais comum, né? E eu falo por mim, vocês receberem telepatias, clarividência, para visualizar esse lugar e tentar colocar no papel. Então imagine, se você não é um artista, se você ainda não tem, ainda não pratica essas habilidades, mas que tudo é possível praticar na nossa vida, se você não pratica essa habilidade, não interessa, não importa ser um desenho perfeito, você não precisa trazer ali aquele desenho do que você está visualizando na sua mente, né? Que muitas vezes você pode ver como 3D, que aí eu já estou explicando para vocês sobre a clarividência, que é um dos poderes que nós carregamos naturais da vida. A paranormalidade, ela não tem nenhuma ligação com a mediunidade, né? A paranormalidade é um poder interno que você tem, como por exemplo, os gatos, os cachorros, eles não têm intuição? Antes de você chegar em casa, não é comum você chega em casa, o seu cachorrinho, o seu gatinho ou o seu animal de estimação está ali te esperando, já sabendo que você vinha vindo. Às vezes você, ainda falta aí algumas horas para chegar em casa, mas já está no seu caminho. E o gatinho, o cachorrinho, ou até mesmo, gente, eu já tive calopsita, que entendia perfeitamente o momento que eu estava chegando. Então, isso é natural de nós todos, dos animais, de nós seres humanos, de ter essa percepção. Nós carregamos dentro de nós grandes poderes, mas que não são, como que eu vou dizer, não são estimulados, né, durante o nosso decorrer da vida, nem na escola, nem por nossos pais, também por falta de conhecimento, e que isso vai trazer aí pra gente uma grandeza na nossa vida, porque vai facilitar muitas coisas. É muito bom quando você tem a intuição, por exemplo, de algo que você quer fazer e que você não sabe se de repente aquele lugar é o certo, se aquela pessoa é correta. Eu estou escolhendo uma faculdade, uma instituição, né, para estudar, e eu quero saber se aquela instituição eu vou ser feliz, se naquela instituição tem boas energias, né? Olha que bacana. Ou então eu vou alugar uma casa, vou alugar um espaço para o meu trabalho, para trabalhar, e eu preciso ter ali um lugar bacana para trabalhar. Quando você trabalha esses seus superpoderes que você já carrega dentro de você e que você sabe estimulá-los cada vez mais, a sua vida ela é bem mais assertiva. É mais difícil você errar caminhos, é mais difícil acontecer coisas desagradáveis na sua vida, porque você vem num caminhar aí de um cuidado onde você sente, você consegue sentir a energia das pessoas, você consegue ler, né, a energia do ambiente das pessoas. Então, essa questão que eu trago para vocês hoje, que a espiritualidade também é uma grande arte, que olha como nós somos banhados. Espiritualidade não é uma religião, gente. Eu não estou falando aqui de religião, e sim de uma filosofia de vida. É de tudo que vivemos, é da forma que você decide levar a vida. Se você é uma pessoa ética, se você é uma pessoa que gosta ali de ter cuidados com as pessoas, se você é uma pessoa amorosa,
ou se você é uma pessoa que facilmente se irrita, sente raiva ou não tem muita facilidade em lidar com as pessoas, então é isso que a espiritualidade vem nos trazer. É como você decidiu viver, né? Como que você decidiu caminhar e seguir pela sua vida. Eu vim por esse caminho da espiritualidade desde muito cedo, né? Graças a Deus, eu tive assim uma grande, eu acredito que uma grande, eu acho que um grande impulso dos guias, sem mesmo eu ter conhecimento disso, eu sempre tive muita facilidade, muita vontade de conhecer, sabe? Eu não parava de ouvir somente ali uma resposta sobre a minha dúvida dentro da espiritualidade, eu ia buscar cada vez mais. Então hoje, se vocês ficarem por aqui, aliás, se vocês gostarem desse tipo de assunto, ajuda a compartilhar esse vídeo, curte esse vídeo, começa a seguir esse canal para que vocês recebam cada dia mais assuntos que um vai interligando ao outro e é muito bacana, né, para a gente trazer aí uma lucidez maior. Então eu decidi trazer para vocês o quanto a autonomia espiritual, que não é algo religioso, mas sim a maneira que você decidiu levar a vida e ter consciência sobre a evolução humana, é isso que eu trago aqui, o quanto você estar lúcido e praticar como se fosse uma academia, você praticar costumes que te leva para essas colônias espirituais, que te deixa ali em conexão como se fossem grandes amigos com a espiritualidade, com o amparo espiritual, é muito mais fácil para quando você às vezes estiver num aperto, numa situação difícil, você chamar por eles e eles estarem atentos a você. Não que os guias te tratem como babás, tá, gente? Guias espirituais não são babás, eles não ficam conosco 24 horas. Até porque eles têm muitos afazeres, eles têm muitos trabalhos a realizarem. Só que quando nós somos uma pessoa desconectada com esse bem-estar, com esse amparo espiritual, é muito mais difícil você estar aí numa situação difícil e você está chamando por amparo e você fala, nossa, eu não consigo encontrar uma resposta. Nossa, cadê o amparo? Eu tô passando por certas coisas e eu preciso deles agora. Então, assim, esse caminho que eu venho trazendo para vocês e que eu vou ensinar hoje é um caminho para acelerar o processo com vocês e com a espiritualidade para que vocês se tornem melhores amigos, para que você consiga acessar lá no celular da espiritualidade e eles te atenderem de imediato. Então, um dos pontos que é muito importante que eu venho trazer para vocês agora, que são passos importantes a realizar para ter esse contato espiritual fácil, é vocês se conectarem todos os dias com eles, como se fosse o seu filho, o seu marido, a sua esposa, como se fossem pessoas realmente muito próximas de você, porque é você que você não se recorda disso, mas eles sempre são muito próximos de vocês. São guias espirituais onde vocês trabalharam juntos, ou você trabalhou na colônia espiritual enquanto esteve no astral junto com eles, ou no seu dormir, quando você dorme. Nós fazemos viagens astrais todos os dias, nós que não lembramos porque não temos o costume de praticar exercícios para lembrar disso. Se esse exercício de lembrança, por exemplo, que você pode praticar ao dormir, você fizesse todos os dias, nossa, você teria assim a sua vida redondinha, de uma forma que você traria conselhos, você voltaria com uma energia melhor, no sentido de você não estar ali perambulando, né, pelos umbrais da vida enquanto dorme, que muitas vezes você acorda e se sente super descarregado, parece que você nem dormiu, você se sente cansado. Então são tantas práticas que eu vou ensinar hoje para vocês que pode facilitar essa conexão e essa amizade, esse elo
que vai impulsionar a sua vida e fazer com que você caminhe por terras mais seguras, por terras mais firmes e também por caminhos mais assertivos. Um deles que eu procuro praticar todos os dias é, primeiro, né, você tem que mudar algumas questões emocionais. Você tem que deixar de ser tão reclamão, você tem que começar a se atentar da forma com que você convive no seu dia a dia com as pessoas, porque como eu falei, espiritualidade não é religião, é uma filosofia de vida, é o que você escolheu, é o que faz parte da sua essência, é quem é você de verdade, né? Como que você quer viver de verdade, como você quer tratar as pessoas, como você quer ser tratado. Então, o que eu primeiro pratico, como sempre, né, é tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Então, eu trato as pessoas da mesma maneira que eu gostaria de ser tratada. Quando eu vejo algo que não é legal, e muitas vezes alguém sempre fala assim, ah, mas olha, você viu que fulano fez isso? Mas assim, eu sempre tento levar para um ponto, não me importa, né, o que não interessa pra gente a vida do outro. Mas, por exemplo, para você começar a quebrar alguns paradigmas dentro de você, você pode ir tomando uma posição de que se essa pessoa está fazendo isso, algum motivo ele tem, talvez por falta de conhecimento espiritual, talvez por falta de condições emocionais, por algumas vivências dele, e aí é um processo dele a realizar, mas sem preconceito, sem julgamento, né? Procurar entender. Você não é obrigada a aceitar o jeito do outro por ele ser, mas respeitar. Eu acho que acima de tudo respeitar e focar na sua vida. Então, quando você muda algumas atitudes, como por exemplo, não ficar se preocupando em fazer fofoca da vida do outro, em ficar só prestando atenção no que o outro está fazendo, se está certo, se está errado, sabe? Se o outro faz assim, se o outro faz assado, isso já vai te colocando num caminho maior ali de evolução, tentando se conectar somente com aquilo que é bacana e não com aquilo que não te favorece, que não te interessa. Então, preste atenção no seu dia a dia, em como você leva aí o percurso da sua vida, como você conduz a sua vida, e com isso também adquirindo algumas práticas, como banhos espirituais. Você pode, sabe, se cuidar energeticamente. Quando a gente se cuida energeticamente, gente, eu vou falar para vocês. O dia que eu não me cuido energeticamente, que eu não faço aquele meu relaxamento que eu já ensinei para vocês aqui em vários vídeos meus, que é uma meditação que eu faço quando eu acordo e quando eu vou dormir, parece que eu sou outra pessoa, sabe? Eu fico mais sensível às energias negativas, eu fico mais sensível e reativa a certas coisas, sabe? Na rua que a gente passa. Quando você tem o seu equilíbrio bioenergético, seu equilíbrio espiritual, dificilmente você vai se perder. Você não vai se desatentar com coisas que não te interessam. Por exemplo, uma pessoa que chega te provocando, né? Você não vai ser reativo com a pessoa, porque você está tão centrado ali, você já fez a sua prática diária da sua meditação antes de sair de casa, já pediu proteção da espiritualidade. Antes de dormir, você chegou, sabe? Antes de dormir, você tomou o seu banho de limpeza, depois você tomou ali o seu banho energético, que é fazer a sua meditação, se imaginar ali na natureza, limpando o seu corpo, tomando um banho de praia, né? Tomando um banho no mar. Com isso, você também já recebendo ali as bioenergias dos raios, que eu também já ensinei aqui nos meus vídeos. E parece que isso é besteira, mas não é. Isso vai te conduzir a viagens astrais, onde você recebe recados, onde você recebe ensinamentos, onde você participa de palestras evolutivas, de coisas que você nem imaginava que poderia conhecer ou aprender.
E diante de tudo isso, você também pode desenvolver algumas práticas que também te levam a esse elo espiritual, que é, por exemplo, a psicografia. Eu venho trazendo todos os dias lá na outra rede, né, no TikTok, eu trago quase todos os dias, quando não é psicografia, eu trago reflexões ou alguns ensinamentos de guias espirituais, né, que eles utilizam eu sou um instrumento para eles no sentido de transmitir essa energia para as pessoas, de transmitir a mensagem que eles querem transmitir. E como que eu faço isso, Fernanda? Como que você faz isso? Como que você pode fazer uma psicografia? Primeiro, é muito bacana quando você já tem um ambiente ali, que você já cuidou do seu ambiente, cuidou da sua casa, sabe? Você tem a prática ali de limpar a sua casa com água, com sal. Você tem a prática de jogar os raios na sua casa, limpando, né, ali, por exemplo, com o raio violeta. Se você tiver dúvida, você pode assistir os meus vídeos sobre os raios e eu vou ensinar. Eu também já ensinei pontos de força, que são altares, que trazem para a sua casa uma energia mais centrada, mais serena, uma energia de paz, de união entre você e sua família, uma energia de proteção contra as coisas que vêm de fora, às vezes de vocês mesmos ou às vezes de visitas. Então, são tantas práticas legais que vocês podem fazer e unir tudo isso para ter aquele elo do amparo na sua casa e também na sua vida, e um deles é a psicografia. Como que eu faço a psicografia? Normalmente, né, eu pratico todas essas práticas que eu venho trazendo para vocês, que é das bioenergias, cuidando do meu corpo, da minha mente. Isso vai trazendo para você mais intuição, mais percepção. Você entra em rapport mais fácil com os guias espirituais. Você não precisa ficar ali, sabe, horas e horas e horas para conseguir ter ali uma mensagem ou ter um aconselhamento ou sentir aquela espiritualidade com você. Quanto mais você pratica, é como academia, melhor você vai ficar nesse sentido. Então, como eu pratico muito, questões de segundo eu já entro em rapport com eles. O que é rapport, Fernanda? É você entrar em conexão com essa energia. Normalmente eles estão numa energia assim menos terrena, né? Onde te traz mais serenidade, te traz mais clareza, mais lucidez. Então você acaba entrando nessa energia deles para conseguir conectar deles informações, conectar deles energias bacanas. Então você tem que ter essa preparação do seu ambiente, normalmente limpando a sua casa com ervas, colocando boas músicas, praticando as boas práticas no seu dia a dia, para que você não tenha ali uma visitinha inesperada de um obsessor. E aí você pode colocar uma música tranquila e começar a realizar a sua psicografia. Mas como? Como que eu vou saber se é o guia, se sou eu? Olha, quando vocês colocam uma música tranquila, pode ser até um ponto, né, específico de algum guia espiritual, se você tem mais facilidade assim. Você pega uma caneta, sabe? Flexiona ali suas mãos, pede para que o amparo esteja com você. Imagine o raio violeta entre as suas mãos. O que é um raio violeta? É como se fosse um fogo, uma luz, um raio violeta, um raio roxo dentro das suas mãos ali. Você está carregando uma esfera com esse raio violeta e com isso ele vai trabalhando os seus chakras palmares para facilitar essa sua escrita ou até mesmo o desenho mediúnico que você pode receber também. Ali você se concentra, pega uma caneta, um lápis, o que você preferir. Se você vai desenhar, né, deixa ali tudo preparado, pode ser só um lápis, ou se você tem um lápis de cor, se você tem, como que se fala? Giz de cera, se você tem giz especial para desenho, é muito bacana, gente. A mágica vai acontecendo quando você se concentra ali e você pede para que o amparo te guie, mesmo que mentalmente. Não fique buscando perfeição, não fique buscando que o amparo vai conduzir automaticamente as suas mãos, porque isso pode acontecer ou não.
Então, em vários casos ocorre, em outros casos não ocorre. Então, você pode ali, se você está visualizando, se eles estão te colocando uma imagem, por exemplo, na sua cabeça, você pode ir ali conduzindo, fazendo o desenho da forma que você está vendo. Ou então, se eles estão te colocando palavras, mensagens, frases, vocês já sentiram, por exemplo, às vezes você está tomando um banho, é num momento assim onde você não está nem preparado, e às vezes você tá assim, ai, será que eu faço? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E aí, de repente, vem assim muito claro na sua mente, faz isso. Por que você não faz isso? Por que você não tenta fazer aquilo? Você acha que é você? Não é. Você está recebendo, né, uma telepatia ali, você está tendo uma intuição de um mentor que está te guiando, de repente, para um melhor caminho aí na sua vida, te conduzindo a receber a resposta que você tanto estava precisando. Então, a mesma coisa é para fazer uma mensagem, é para escrever uma mensagem. Às vezes vai vir só uma frase, às vezes vai vir uma palavra. No começo pode não vir nada, não se cobre. Mas o que eu estou ensinando para vocês é vocês tomarem autonomia da vida de vocês e não dependerem de outras pessoas, de lugares, de templos, de religiões, para verem o quanto é mágico você ter essa conexão direta com a espiritualidade, né? Você não precisa de ninguém para isso, você pode ter essa conexão. Então, assim, por exemplo, hoje eu fiz uma psicografia pro TikTok dos baianos, eu vou até ler aqui para vocês, e em seguida eu vou trazer os desenhos de que eu fiz dos mentores espirituais. Alguns desenhos, não são todos que eu trouxe, mas está aqui, eu já estou até separando aqui. E aí são pictografias, né, que chamam pictografias, que você também pode fazer. Se você ficar ali, sabe? Às vezes, gente, a gente recebe mensagem dos guias espirituais de tantas formas. Eu já fiz aqui um vídeo, né, de pessoas que falam que não conseguem sentir a espiritualidade. E a espiritualidade, ela está conosco o tempo todo, né? Não digo assim 24 horas, mas como a espiritualidade, ela é o todo, você tem a presença espiritual em todo lugar. Se não é os seus guias espirituais, é os guias espirituais de outras pessoas. Então, nós não estamos sozinhos, né? Seria muita vaidade da nossa parte pensar que nós somos os únicos seres a viver aqui na Terra. Então, existem muitos e muitos seres entre nós, sabe? Tem pessoas já ascensionadas, espíritos ascensionados, como por exemplo Jesus Cristo foi um espírito ascensionado para nos trazer sabedoria, ensinamentos importantes aí para nossa evolução. E eu trouxe para vocês hoje uma psicografia que eu fiz dos baianos, para vocês verem. Eu coloquei uma música, pedi a conexão com os baianos, que foi o que estava vindo na minha mente na hora, porque eu estava conectada, ó, com esse desenho. Olha que lindo. Que é o mar, né? Esse daqui eu fiz, foi os desenhos dos guias espirituais dos franciscanos, que eles me conduziram a fazer. Essa daqui foi uma pictografia recebida dos guias espirituais de Iemanjá. Essa foi a gira dos ciganos, que quando eu falo espiritualidade é arte, guias espirituais eles são artes. Se você se conecta com eles, você recebe de várias maneiras informações. Olha que lindo, aqui também é uma pictografia realizada de um cigano. E é aquilo que eu te falei, eu vi essa imagem, sabe? Eu telepaticamente, eu vi essa imagem na minha mente e eu transmiti no papel da forma que eu consegui. Se você é um grande artista, se você já tem essa habilidade, ainda você consegue trazer mais realismo. Mas não é o importante aqui da mensagem que eu venho trazer para vocês, não é o realismo. Se for, maravilha, é a coisa mais linda, né? Mas se não for, na verdade é a mensagem. O que essa mensagem quer trazer para mim? Olha que lindo.
a mensagem dos ciganos. Para mim diz muito, né? Aqui os ciganos, eles trazem uma força muito grande de Ogum. Ogum é essa força do fogo, do sol, do laranja, do vermelho, onde traz vida. Gente, eu tô me arrepiando, eu já começo até a chorar, sabia? Eu sinto tanto eles aqui comigo, que é só começar a falar deles, eu já tenho vontade de chorar, porque eu acho algo tão maravilhoso que eu gostaria que o meu intuito de ter feito esse canal para vocês é realmente trazer o meu amor, sabe, por tudo isso, pela evolução humana, pela consciência, pela lucidez. Por quê? Porque hoje a gente vê pessoas, a maioria do ser humano, eles andam automaticamente, eles vivem no automático, ou seja, a sua vida passa e você viveu no automático e você não prestou atenção em coisas tão sensacionais que estavam aí para te engrandecer, que estavam aí para brilhantar a sua vida. Normalmente é muito fácil a gente se apegar em coisas ruins, tanto notícia, por exemplo, ou algo ruim que aconteceu na sua vida. Normalmente a gente tem essa facilidade, né, de levar para o outro uma experiência que não foi bacana para a gente. Ah, eu liguei para uma operadora e ela me fez isso. Mas quando uma experiência é bacana, normalmente as pessoas não passam, né? Então eu realmente tive assim uma inspiração muito grande da espiritualidade, dos meus guias espirituais, do amparo que está aqui comigo, que não é à toa que eu estou emocionada, porque tem um grande amparo aqui trazendo, querendo que vocês estejam conscientes, querendo que vocês acordem para a consciência, para a lucidez, para tudo que você pode fazer de melhor na sua vida. E eles estão me conduzindo a isso, né? Claro que eu venho engatinhando, até eu peço a gentileza que eu dependo de vocês aí para fazer crescer o meu canal, para levar para mais gente informações do que eu conheço. E eu não tenho, às vezes, tanta habilidade na comunicação, mas isso eu estou disposta a, a me capacitar, né? É que nem eu falo, não é tudo na nossa vida que a gente tem habilidade, que a gente tem capacidade, aliás, capacidade sim, que a gente tem habilidade, mas a gente pode desenvolver tudo aquilo que a gente deseja. E no intuito da onde eu quero chegar e com o que eu quero construir com isso, que é algo muito maior, algo muito lindo para todos vocês, que um dia vocês vão saber, eu preciso começar de algum lugar. E como eu não tinha essa facilidade de comunicação, eu estou disposta aqui a aprender, a bater a cara, a errar, mas trazer com muito amor tudo aquilo que eu aprendi. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui foi uma mensagem das pombagiras e eu não sei vocês, mas eu vejo tanta vida, apesar de eu não ter essa habilidade realista, né, de trazer para vocês um desenho tão realista do que eu vi. Eu, eu, eu vejo em alguns pontos desse desenho muita força, muita vivacidade, muita vida, por mais que talvez eu não tenha conseguido aí, pela falta de habilidade nos desenhos, trazer para vocês o que eu realmente vi, o que realmente foi trago para mim ali no momento da mensagem. Olha aqui é boiadeiro, foi conexão com os boiadeiros, mais conexão com os boiadeiros. Gente, e tudo isso vocês podem fazer a partir do momento que vocês realmente, assim como eu não tenho essa facilidade de comunicação, como eu ainda não tenho essa organização como muitos comunicadores têm na internet, que já estão grandes aí, e eu venho aprendendo a cada vídeo, vocês também podem criar habilidade desse desenvolvimento mediúnico, desse desenvolvimento das suas paranormalidades e de tudo que a espiritualidade vem trazer pra gente. Aqui é o Ogum, e aqui tem uma psicografia que normalmente eles fazem o desenho. E aí, gente, olha que coisa mais linda para vocês verem como
desde cedo é importante a gente, como eu falei no início do vídeo, a gente incentivar os nossos filhos, incentivar os pequenos, aí mesmo que você não tenha filho, mas você tem um sobrinho, uma criança próxima de você. Eu incentivei o meu filho e ele recebeu também, ó. Aqui pra mim essa imagem fala muito. Ele era bem menorzinho, hoje ele tá com 11 anos, mas aqui acho que ele tava com 6 anos de idade. E ele também pratica a pictografia, onde ele traz aí grandes, a minha filha, aqui um desenho da minha filha que ela também trouxe. Provavelmente ela recebeu aí alguma visita de uma colônia espiritual, que aqui parece muito um portal, né, onde ela estava adentrando aí algum ambiente. Aqui, olha que coisa mais linda, também é da minha filha. Além de tudo, eu venho babar aqui, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, sabe? Eu quero inspirar vocês a criarem autonomia e a entenderem que Deus é o todo, que nós somos Deus e que nós temos essa capacidade de receber tudo aquilo que a gente deseja da espiritualidade, receber tudo que existe de maravilhoso no universo, desde que a gente se coloque de prontidão e que a gente cuide, né, ali do nosso dia a dia. Aí eu venho trazer para vocês, para finalizar esse vídeo, uma mensagem dos baianos que eu psicografei hoje. Se vocês quiserem ela completinha, vai estar lá no TikTok, que diz assim: você está sentindo o peso que está quase a paralisar seus planos, seus sonhos e o seu caminhar. Muitas vezes temos que decidir, deixar ou levar. Se deixarmos, teremos lindas lembranças, e se decidirmos levar, temos que aprender a lidar com o peso, um peso que pode fazer você parar. Parar de sonhar, parar de admirar, admirar o mar, admirar o sol e até mesmo de sentir o ar. Você pode sentir a leveza do seu caminhar, ao seguir por um caminho, deixando esse passado ficar. Lembrar é gostoso, mas deixar é necessário para viver o novo brilhar. Esse peso que insiste carregar são ilusões do passado que estão fazendo você pensar. Será que será que vou ou será que fico? Que lado eu devo andar? Será que o novo chegará se eu ficar a esperar? Se jogue na estrada, mesmo que a incerteza te faz pensar. Pensar novamente em tudo que um dia te fez chorar. Você viveu experiências que doeram, que machucaram, mas a imaturidade que te fez errar. Errar de caminhos e um peso grande a levar. Mas hoje é um novo dia. Você aprendeu que experiências são necessárias para capacidades ganhar. E que lindas experiências você também tem a contar. Agora respire, olhe para frente e mesmo com medo, deixe o novo chegar. Que no futuro presente terá muitas histórias para gargalhar. Essa é uma psicografia dos baianos. Eu fiz hoje, ainda tenho que passar limpo, mas eu já passei para o TikTok. E é isso, gente. Se permita a fazer, a experienciar, a viver essa conexão maravilhosa de tanta arte que existe dentro da espiritualidade e que tanto vai te ajudar a impulsionar, a evoluir, a enxergar as coisas mais leves, o que realmente é necessário você enxergar. Crie o hábito de mudar certas coisas na sua vida e de implantar essas conexões maravilhosas na sua vida. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte esse vídeo, ajuda eu a crescer nesse canal para levar mais informações e mais conhecimento para todo mundo. Um grande beijo para todos, até o próximo vídeo.
Até mais.